Olha, apesar do recuo da inflação oficial em julho, depois de um tempo que estava subindo, abaixo desde 2010, a estabilidade da economia está ameaçada. Economistas alertam para a alta do dólar e seus efeitos no bolso do brasileiro. Veja na matéria. O governo federal está otimista e espera um crescimento de 4% em 2014. A confiança na economia brasileira tem como base o crescimento econômico registrado no segundo trimestre deste ano, 1,5% do Produto Interno Bruto, anunciado na semana passada pelo IBGE. O resultado superou as expectativas, que oscilavam entre alta de 0,8% e 1%. Mas os especialistas acreditam que é preciso cautela. Uma das justificativas para a moderação é a forte alta do dólar. Em todo o mês de agosto, a moeda americana acumulou alta de 4,50% frente ao real. Este economista explica que a alta traz reflexos diretos à economia brasileira. Um grande exemplo que nós podemos citar é um possível aumento aí da alta do preço do pão ou dos produtos vinculados ao trigo, porque 50% do trigo brasileiro é importado. Então, considerando a valorização da moeda estrangeira, do dólar, certamente o valor desse insumo aumentará e, por consequência, o custo para a produção dos produtos derivados aí do trigo. Um dos reflexos diretos da desvalorização do real é a alta dos preços dos eletrônicos e eletrodomésticos no varejo, que deve acontecer ainda este ano. O governo federal atua para impedir que a alta do dólar tenha impacto na inflação. Uma das medidas é vender a moeda no mercado futuro. Em Goiás, a alta da moeda americana também deve trazer reflexos, principalmente nas exportações. É o que acredita Aurélio Troncoso, superintendente do Instituto Mauro Borges. Goiás tem hoje um PIB de mais de 60% do PIB do estado está voltado para a área de serviço. Então, o agronegócio hoje representa em torno de 17%. Nós temos uma indústria de quase 27%. Então, quando a gente pega essa situação, a gente vê que Goiás, por trabalhar muito com serviço, ele vai ser menos afetado que os outros estados. Naturalmente, vai ser afetado. No entanto, ele acredita que o impacto não será tão negativo como em outros estados brasileiros. Aurélio Troncoso explica que Goiás está com o setor de serviços fortalecido, o que contribui para o fortalecimento da economia interna. Quando se começa a exportar muito produto lá para fora, a moeda brasileira ela fica com um valor menor do que a moeda estrangeira, o produto lá fora ele fica mais acessível. Ele é um produto onde as pessoas podem comprar mais com menos. Então começa a se exportar muito, naturalmente vai faltar produto aqui dentro do Brasil, porque a exportação é maior do que aquilo que o mercado interno está consumindo, possivelmente falta produto dentro do estado e o preço, a tendência é subir. Bom, para tratar desse assunto tão importante para os brasileiros, eu estou recebendo aqui a professora Ana Ferreira, ela que é economista e professora de graduação de várias instituições aqui, tanto da ESUP, FGV, FANAP, por aí vai. Estou recebendo também o Jordano de Souza, que é diretor de Relações Internacionais da ACIEG. E eu vou fazer a mesma pergunta para os dois para começar a conversa, conversando com a professora Ana Ferreira. Qual é a situação econômica brasileira hoje, real? Eu fiz até uma brincadeira em off com a senhora aqui, se for pelas previsões do Guido Mantega, você pode ter certeza que é o contrário, porque até hoje ele errou todas, Pois não, professora? O problema da situação brasileira, ela é, diferentemente de outros países, nós temos aqui uma população que ainda tem necessidade de consumos, quer dizer, qualquer aumento na renda vai afetar o consumo. Nós temos um ambiente favorável para, principalmente, os produtos agropecuários, principalmente aqui em Goiás, o que nos dá uma vantagem, porque vai ser consumido, a China é um grande consumidor, nós vamos vender em dólar. Mas, em compensação, nós temos algumas variáveis que demonstram instabilidade, como o caso da inflação, que tem que ser retida, e o governo está fazendo algumas medidas nesse sentido, a alta da taxa de juros, mas
O que se pode dizer é que não se tem, nesse panorama, hoje eu não arriscaria dizer, nós estamos controlados, nós estamos numa situação boa. O nosso PIB está aumentando mais do que a maioria dos países, quer dizer, a nossa produção está aumentando, mas em que está se baseando essa informação? Ela é sustentável? Essa economia é sustentável? O nosso PIB está aumentando muito pouco. Muito pouco, não, pouco com relação a... Mas se você vê o que está acontecendo no mundo, nós ainda estamos numa situação favorável, não digo que seja boa, mas é mais favorável do que o que está acontecendo nos países da Europa, né, da comunidade europeia. Mas em relação à China, México e outros países, nós precisamos ainda incrementar. Mas esse aumento, ele está baseado em quê? Principalmente na inovação, que depende da educação. Então, se o governo, se nós não nos preocuparmos com isso, no aumento da nossa produtividade dos fatores de produção, o que vai acontecer? Realmente a nossa situação vai ficar realmente desfavorável. Aí o Manteiga vai ter que dar um jeito, né? Tem até uma brincadeira, porque eu sou um crítico do Manteiga mesmo, eu assumo, até porque as suas previsões econômicas todas deram errado. Eu não entendo o ministro da Economia continuar, se ele trabalhasse em qualquer empresa, fosse um economista de qualquer empresa e se baseasse nas suas previsões, ele já teria sido exonerado há muito tempo, né? Mas como é ministro da Economia, ele continua lá. Tem até uma piada, viu, o Jordano, que fala que, será que ele não quer ir lá na Bolívia trazer outro senador para lá? Porque parece que é o único jeito da Dilma mandar o ministro embora. Bom, Jordano, diga para mim, como é que é a sua análise que você faz da atual conjuntura econômica brasileira? Boa noite, Fábio. Boa noite, Ana. Tudo bem? Fábio, a gente tem que chegar numa conclusão seguinte: o que há de constante na economia é a inconstância dela, né? Os fundamentos macroeconômicos hoje, se a gente coloca e faz uma análise para a situação brasileira, de fato, houve um arranjo de escola teórica onde o gerenciamento dessa economia brasileira passou por uns ajustes, segundo um modelo em que o risco país está tendendo a ser diminuído, onde a dívida externa, que era um problema gravíssimo, ela foi totalmente internalizada, onde a dívida que o país tinha em dólares passou a ser uma dívida em reais, porque a moeda cresceu, então os credores internacionais, tudo bem, nós aceitamos os papéis da dívida brasileira agora em reais. Ou seja, por isso que houve uma falsa percepção de que não tem mais dívida externa, porque na realidade o que aconteceu? A política econômica do país era pegar a dívida em dólares e transformá-la em real. Ou seja, nossa dívida interna teve um aumento bruto substancial. E as compras, né, o balanço de pagamentos brasileiro, ou seja, importação e exportação. Se a gente vai falar hoje pelo empresário, o que é que o empresário está tendo de condições de gerar emprego, de gerar riqueza... De fazer investimentos, que é importantíssimo para o Brasil. De fazer investimentos, né? Então você olha hoje o Brasil como esse grande mercado. A gente pode olhar países como, no caso da Austrália, por exemplo, países que estão ali no G20, né? Mas que, substancialmente, a contribuição deles vai ser sempre aquela, limitada. Uma análise estratégica da condição do Brasil hoje, diante do G20, diante das grandes potências, diante do chamado BRICS, digamos que ele é um país com commodities, né? Nós temos o grave problema de que commodities como minério, eles são muito pouco tributados. O Estado brasileiro acaba vendendo essas riquezas por uma taxa de tributação muito baixa, né, pelo que é retirado do país, e nós ficamos dependendo dessa volatilidade maior. Ou seja, o real, qual é o lastro do real? Né? São os minérios, são as commodities, né? E além de... é o petróleo, né? Nós temos aí a Petrobras, ela sempre, nessa discussão de uma possível crise cambial, a Petrobras, porque nós estamos comprando muito petróleo, porque nós não conseguimos destilar gasolina suficiente para o uso interno. Aí, eu estava até comentando com a professora Ana Maria antes, se acontece uma situação em que os preços dos produtos internos estão baixos, né, o açúcar vai ficar muito barato. Vai ocorrer uma demanda muito grande do açúcar brasileiro no mercado externo.
Ou seja, essa demanda do mercado externo vai aumentar o preço do mercado interno, né? E o valor do açúcar pode subir, melhor para o produtor de açúcar, de cana, que vai deixar de vender para a usina de etanol. Aí nós vamos ter o aumento do valor do combustível, gerando um ciclo desses processos todos. Então, é uma série de fatores. Hoje não tem como se dizer se a inflação está controlada, não tem como se a gente dizer se o crescimento do PIB está controlado. Então, nós temos fatores hoje como uma altíssima carga tributária, tributos estaduais, tributos federais, e esse processo está travando o mecanismo de produtividade, consequentemente, um mecanismo de inovação também. Por quê? Não adianta a gente ficar preso a commodities se nós não conseguimos desenvolver um parque industrial de tecnologia cada vez mais sensível. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. A gente fica tão preso nas commodities, na exportação, até porque com a alta do dólar acaba os grandes exportadores ganhando um certo recurso, acaba ganhando dinheiro com isso, né? Mas acabam nos envolvendo, por exemplo, empresas dentro do próprio Brasil, com essa tributação. Você mesmo falou, o minério, exportar é muito barato você fazer essa exportação, mas aí você exporta o produto primário, mas você não tem aquilo que pode ser gerado aqui dentro, que é uma industrialização. Vou dar um exemplo, até utilizado aqui por um deputado aqui no programa. Nós temos, se eu não me engano, uma usina ou duas usinas de esmagamento de soja no Brasil, né? Então hoje nós exportamos toda a soja para fora do Brasil praticamente, e esse esmagamento é feito só a China, por exemplo, que é a grande compradora de soja brasileira, faz todo o esmagamento lá. Ou seja, você poderia ter duas empresas no Brasil, primeiro o setor agrícola, que faz a produção, e uma empresa que fizesse o esmagamento de soja, que aí já deriva para esses outros produtos que vêm da soja. Né? Mas não tem, porque o tributo é muito barato na hora de exportar. Sabe que está na hora de repensar isso não, até para a economia? Só para dar um exemplo, completando, se a gente pegar Carajás, nós temos o melhor minério de ferro do mundo. Estava previsto uma produção que ia alcançar 200 anos. Hoje já foi refeita essa avaliação. Eu acho que em 40 anos se esgota. Uhum. E nós estamos com um problema na Norte-Sul do quê? De trilhos. Quer dizer, nós não temos uma fábrica utilizando o nosso minério. Quer dizer, e esse material que nós vamos importar, nós nem sabemos se é a melhor qualidade do ferro que está sendo utilizado. Hoje a gente exporta o ferro para fora para eles fazerem o trilho e trazer para dentro depois. E nós não estamos conseguindo importar. A Norte-Sul está parada. Um dos motivos o quê? Falta de trilho. Mas isso não é burrice, não? Desculpa falar isso, porque você tem uma indústria que vai produzir, usando o seu exemplo, vai produzir os trilhos aqui, nós estamos gerando emprego, gerando renda, gerando recurso aqui, não é burrice, não? A questão chama-se resultado, né? A economia, para ela gerar resultado, de certa forma, existe a prioridade do investimento direto, sólido, né? E também existe a prioridade, muitas vezes, que é aquela de curto prazo, em que nós precisamos de volume. Então, com a taxa de juro alta, eu crio um ambiente propício para o investidor estrangeiro colocar dólares no mercado brasileiro e tirar assim que ele tiver a rentabilidade dele, né? E o investimento direto de longo prazo, onde você nacionaliza esse dinheiro de fato, na perspectiva de longo prazo, 20 anos, mais de 20 anos desse investimento, não existe um incentivo, né? Eu avalio o seguinte, dentro da perspectiva do governo do Estado de Goiás, no que eu tenho avaliado, no que nós temos presenciado junto com os agentes do Estado, nós empresários, dizemos, eu particularmente na associação, nós temos recebido várias missões de empresários estrangeiros. Indústria que queira vir se instalar no Estado de Goiás. Existe hoje uma preocupação, sim, do Estado de Goiás em estar desenvolvendo mecanismos legislativos para auxiliar a entrada e a chegada e instalação dessas indústrias. Mas isso a gente faz dentro dos limites daquilo que a legislação estadual nos permite. Por quê? Porque senão está aí sendo acusada a tal da guerra fiscal. No entanto, Fábio, eu avalio como o investimento direto, hoje, no bojo da economia brasileira, a gente não pode analisar hoje uma situação. Existe uma economia política do Estado sendo levada adiante, bem pensada, né?
contrária a essa economia brasileira, onde o investimento, ele está, não, como a taxa de juros é melhor, eu vou colocar dinheiro lá porque rapidinho eu vou tirar de volta. Isso pensa o investidor estrangeiro, né? Apesar das travas, apesar da tributação também sobre esse capital, mas dentro da dinâmica internacional, tudo que a economia brasileira conseguiu conquistar de certa forma, de estabilidade, nesses processos todos, tudo que o Estado brasileiro conseguiu conquistar de segurança jurídica, isso aí conquista, abaixa o risco país e conquista o investidor estrangeiro. Então eu digo assim, temos um grave problema ainda desse capital de curto prazo, que ele entra e sai. Né? Professora Ana Ferreira, vou fazer uma pergunta para a senhora que está preocupando todo mundo. Essa alta do dólar é prejudicial ao Brasil ou não? Porque tem gente que acha que não. Né? A gente está falando agora de vender para fora, tem gente que está ganhando dinheiro com isso aí. Mas é prejudicial? Penso eu que a classe média está enrolada. O grande problema do Brasil, e falando isso, é a tal da armadilha da classe média. Né? Nós estamos da renda média. Nós estamos numa renda média. O brasileiro já saiu daquele patamar, nós estamos hoje consumindo muito mais. Mas o que acontece? O nosso consumo, 25% aproximadamente, vem de produtos externos. Então, num primeiro momento, o que vai acontecer? Inflação. Esses preços vão subir. Num segundo momento, como bem falou o nosso professor na entrevista sobre o efeito do dólar na exportação, o nosso produto vai ficar mais barato, realmente para quem está comprando. O consumidor no exterior vai precisar de menos dólar para estar comprando o nosso produto. Uhum. Então, agora, como é que vai ser o encontro dessas duas contas é que vai ser problemático. Primeiro, porque nós estamos falando em exportação, mas nós estamos vendo o cenário do resto do mundo com problemas econômicos também. Nós vamos continuar. E a nossa exportação é baseada mais em quê? Em produtos primários, com pouco valor agregado. Então, se nós não revertermos essa situação, o que vai acontecer com o Brasil é que nós não vamos nem conseguir competir com os muito bons pela nossa ineficiência e vamos ficar caro demais para competir, talvez, com os mais pobres. E só vai viver com o sistema primário, né? E vai viver com o sistema. Então, ou nós realmente, a gente repensa a questão da educação, e eu volto a focar nisso não como professor, mas como cidadã também, repensa a questão da educação, abrindo as portas e apoiando a questão da inovação, do desenvolvimento, da tecnologia, ou nós vamos ficar para trás mesmo, não tem solução. Pois não. Esse fato que aconteceu agora ultimamente, ele é decorrente de uma sequência de fatos. Então, a crise norte-americana, que abalou a moeda americana nesses últimos anos e que, de fato, fez com que o real chegasse a estar muito valorizado, né, chegando aí a 1,45, teve gente que conseguiu comprar dólar para viajar a 1,55, isso aí em 2009, 2011. Né? Eu fui um deles. Aproveitou, né? Conseguiu. Então, assim, nessa via, aquela crise da bolha imobiliária americana, essa crise de excesso de crédito que ocorreu nos Estados Unidos, os economistas internacionais sabiam, né, que mais cedo ou mais tarde iria ocorrer uma recuperação. Eu acho interessante que, eu estou vendo aqui o seu iPad. O seu iPad é comprado no Brasil, provavelmente, né? Esse eu comprei lá nos Estados Unidos. Você comprou nos Estados Unidos, mas hoje, se você for comprar o seu aqui no Brasil, ele tá vale mais a pena. Preço. Vale mais a pena porque você consegue parcelar em 12 vezes, você consegue ainda botar um plano de internet, porque é um serviço agregado nesse produto. Mas os economistas, na hora deles definirem o preço desse produto final, eles sabiam até o máximo onde eles poderiam chegar. Né? Ou seja, quando a gente entra lá no site para comprar um iPad desse, mas está muito mais caro, isso há alguns anos atrás. Né? Hoje não. Hoje, se você coloca na ponta do lápis, esses produtos de tecnologia sensível está compensando. Mas isso no caso de algumas corporações. Hoje, se você for modernizar a sua empresa e trocar os computadores, você vai sentir uma diferença. Né? Hoje, se você for compor hoje um produto com partes, com componentes importados, nós vamos sofrer esse impacto. Não porque alguns já tinham estoque, mas logo de imediato
já ocorre um aumento de preço, né? Então, é um processo que nós estamos entregues a uma inconstância, né? Eu costumo sempre falar, o que há de constante na economia é essa inconstância dela. Existe como fazemos as avaliações, as previsões, mas a gente acertar mesmo... É quase impossível, né? Bom, eu vou pegar uma frase do professor Giordano aqui, depois do intervalo eu vou perguntar, ele falou sobre crise, eu até anotei, crise de excesso de crédito lá nos Estados Unidos. E depois eu vou fazer a pergunta, você de casa vai entender, eles vão entender também. Será que o Brasil agiu certo combatendo a crise com excesso de crédito? Depois do intervalo eu volto. Bom, gente, hoje eu estou conversando sobre a situação econômica brasileira atual. Estou recebendo aqui a professora Ana Ferreira, economista e professora de graduação em várias instituições de ensino aqui em Goiânia, e o professor Giordano de Souza, que, entre outras coisas, é diretor de Relações Internacionais da ACEG. Fiz a pergunta, deixei na propaganda para depois voltar e falar com eles, mas usando uma pergunta que o professor Giordano usou. Aliás, uma frase que ele usou, né? Diz que houve uma crise de excesso de crédito nos Estados Unidos, que todo mundo sabia que ia dar problema e todo mundo sabia que os Estados Unidos ia recuperar, como já está recuperando. Mas eu vou perguntar, começando pela professora Ana Ferreira, depois pelo professor Giordano, será que a gente está combatendo essa marolinha, como diria o Lula, ou agora o Guido Mantega? Toda vez que o Mantega fala algo eu fico com medo, viu? Porque é exatamente o contrário. Ele falou que é uma pequena crise, né? Uma microcrise, né? Uma microcrise. Eu fico preocupado, porque geralmente é o contrário do que ele fala, que acontece. Bom seria que ele falasse que está vivendo uma crise terrível, que aí eu já sabia que estava tudo bem. Bom, nós estamos combatendo essa crise da forma correta, porque nós estamos dando excesso de crédito para os brasileiros. Olha, acho que o brasileiro ainda não aprendeu a lidar com crédito. Como ele não tem, ele pega o salário, vai lá e fala, não, eu consigo pagar essa prestação. Aí quando ele vai fazer outra prestação, ele fala assim, meu salário dá para pagar, mas acho que às vezes nem soma o tanto que vai. E ele é dependente de emprego. Então, por que foi dado esse crédito? Por que foi o IPI, todas as atitudes que os governantes tomaram? Para garantir emprego, no meu ponto de vista. Porque foi assertiva. Assertiva, garantiu o emprego. Mas isso tem um custo. Alguém paga a conta no futuro. A Dilma está pagando agora a conta. O que está acontecendo? O que nós vemos o efeito desse crédito nas ruas de Goiânia. O movimento dos carros, o aumento do número de carros que estão nas ruas aí. Tudo o que é feito. Eu posso comprar um carro, eu passo com tantos meses a perder de vista com um juro barato. Então, uma questão do crédito não é a questão do crédito, mas é o quê? É a sustentação de economia. Se eu tiver uma economia sustentável e essas pessoas que fizeram crédito mantiverem os seus empregos, ótimo. Assertivo. Mas as pessoas estão endividadas, professor. Estão endividados demais. Por quê? Porque justamente facilitou demais. Hoje nós estamos vendo que já tem mais dificuldades para você conseguir crédito. Já estão vendo que a coisa não foi tão acertada assim. Os bancos já estão mais temerosos. Você não consegue, como há uns 2 anos atrás, 3 anos. Mas isso reflete, e nós vamos ter problema. Nós vamos ter problema. Por quê? Se nós estamos com crise na economia, se nós temos inflação, se nós vamos ter... As pessoas não vão poder comprar. Não podendo comprar, eu não preciso de quem trabalhe e construa aquilo. Uhum. Então, nós vamos ter o quê? Fatores de produção de mão de obra dispensados. E esse arranjo que se dá com crédito, com baixa de imposto, ele pode ser feito, mas ele não pode perdurar no tempo. Que é insustentável. Professora, a senhora vai me permitir discordar da senhora só numa questão, e aí eu já trago o doutor Giordano para participar também. O banco não está seguro em dar crédito, não. Eles estão dando crédito. Mas ele dá crédito, mas você tem que provar que você pode pagar. Ele está emprestando para quem pode pagar. Vocês disseram, eles ganham dinheiro dando crédito para os outros. Mas vai procurar sem avalista, sem condição hoje o crédito. Já está mais difícil do que antigamente. Não está tão fácil assim, não. Professor Giordano, estamos acertando, o Brasil está acertando, dando excesso de crédito para os brasileiros? Porque a gente falou aqui, né? Hoje tem Minha Casa Minha Vida, porque a pessoa... Eu não estou falando que é errado nesse sentido, só acho que tem que ter uma certa seguridade, né? Uma segurança nisso.
Ele compra a casa, agora tem um cartãozinho para comprar os eletrodomésticos, o IPI está abaixo na linha branca, o IPI está abaixo no carro, então ele tem um financiamento de cima e embaixo. Hoje ele financia tudo, até custo de faculdade está sendo financiado hoje. E aí, doutor? O sistema que gera esse processo dentro do governo e de autorizar esse tipo de atividade, Fábio, é um sistema que ele tem que satisfazer a população de alguma forma, né? Então, o anseio, o desejo de conquista pelo bem, o desejo de conquista de patrimônio, onde você pega uma pessoa e fala, não, eu comprei meu lote e ali eu estou parcelando material de construção em 60 meses, eu comprei meu carro, eu parcelei meu carro em 60 meses. A dinâmica de investimento. Aí a gente retorna, o que está acontecendo no Brasil hoje? Um alto grau de investimento público. Então, onde a gente vai, nós temos o investimento da Copa, o investimento dos Jogos Olímpicos, nós temos aí, de certa forma, muito dinheiro jogado, teoricamente, de maneira ordenada na sociedade, mas nós não sabemos onde esse capital está sendo concentrado. Porque se a gente for em determinados espaços da cidade, em determinados espaços produtivos, está, sim, havendo uma crise de demanda. Existe um desequilíbrio de demanda, né? Mas, tanto que, trocando em miúdos, quando você falou aquela crise que o Guido Mantega poderia estar sendo honesto conosco, eu diria para você que o próprio fator social que rompe com que a consciência da população se aperceba de uma crise, digamos, temos Copa e Jogos Olímpicos. Eu, sem sombra de dúvidas, eu tenho medo do que pode acontecer após esse período de distrações que a sociedade esteja vivendo, de certa forma. E querendo ou não, está tendo algum investimento, E né? de investimento, porque nós vamos a Brasília e o aeroporto está todos em obras. Aqui em Goiás, nós temos canteiros federais, lógico que mais moderado um pouco, mas se a gente faz uma análise generalista desse investimento governamental, ele está andando, né? E quando é que vai? Isso vai parar, isso vai ter um corte. E quando esse corte ele for abrupto, todo o segmento de crédito que foi dado, contando que esse investimento ele ia ser retroalimentado e ele seria sustentável dentro da sociedade, nós não vamos encontrá-lo. Por quê? Porque nós ainda não sabemos aonde ele está concentrado. Se ele estivesse concentrado dentro de uma dinâmica de sustentabilidade desse investimento, sim, nós poderíamos afirmar, não vai haver crise de crédito. Por quê? Porque esse capital ele entrou, ele foi usado em empreendedorismo, ele foi utilizado dentro da sociedade, dando o suporte à causa econômica social. Ok, só uma última pergunta para a gente terminar o programa. Quais ações que nós devemos fazer agora para termos uma economia de fato? Agora a Dilma está lá hoje, né, em São Petersburgo, lá na Rússia, participando do G20, ou seja, qual é a atitude que deve tomar? A senhora falou muito de investir em educação e na inovação, mas não seria também o fato de nós investirmos no empreendedorismo também? O que nós estamos discutindo é a questão do empreendedorismo. Por que a baixa, além de nós, apesar de nós sermos um país empreendedor, se você pegar os números, nós estamos as empresas não sobrevivem muito tempo, pesquisas comprovadas. O que acontece com o empreendedorismo? O empreendedorismo ele tem que ser também sustentável como qualquer negócio. O governo tem ações. Você tem agora o governo estadual com o programa Banco do Povo, que o senhor já deve ter ouvido, incentivando a pessoa física, o microempreendedor, a realmente entrar nessa seara. Mas hoje o que acontece é esse medo. Você fala assim, que negócio eu começaria hoje que me daria sustento, que daria para pagar minhas contas, colocar meu filho na faculdade? Qual é a projeção da economia? Porque eu tenho que ter cliente, eu tenho que ter consumo. Eu vou produzir e tem que ter um mercado consumidor. Aonde está esse mercado na ponta? Porque o brasileiro, muitas vezes fala assim, o brasileiro é leniente, ele não trabalha, mas poxa, como é que você come? Se você for a São Paulo, se você for em Goiânia, 5 horas da manhã, 4 horas, o trem está cheio, ninguém levanta 5 horas para não trabalhar.
Então, nós temos uma população trabalhando. Então, mas isso depende do quê? De inovação. Eu tenho que entrar numa outra seara. Nós temos que reinventar, talvez, a maneira, a economia, ou como se inserir nessa economia. E, principalmente, aí eu falo em educação, o aumento da nossa produtividade. E eu falo produtividade em tudo, não só na iniciativa privada, mas também no governo, em todas as áreas. Nós temos que o nosso trabalho tem que produzir mais. Nós temos que dar 100%, ok. É trabalhar 8 horas, que nem escravo, não. É pensar mais, produzir melhor. De uma forma melhor e dar mais resultado. Qualificando profissionalmente. É qualificando profissionalmente, é você deixando tempo para as pessoas inovarem. Inovar em tudo. Como é que eu coloco esse papel? Como é que eu faço aquele relatório? Então, tudo isso depende o quê? De uma cultura de aprendizado constante. Uhum. Nós estamos falando de diploma. Hoje, eu arrisco a dizer que qualquer diploma em qualquer faculdade sai com data de validade vencida. Você tem que estar o quê? Se especializando, se renovando. E nisso, toda a sociedade, a gente às vezes põe muita culpa no governo. Porque o ministro, porque é o governador, ou porque isso. Mas nós, o que nós estamos fazendo como cidadão? Uhum. Nós temos que também nos aprimorarmos dentro daquilo que a gente pode. Cobrar, sim. Cobrar, ver o que foi feito, o que nós acreditamos nas pessoas. Acreditamos que eu coloco um crédito a hora que eu dou meu voto. E eu quero de volta aquilo que mas eu tenho que fazer a minha parte também, aquilo que eu busco, mas eu tenho que fazer a minha parte também. E é buscar aprimoramento. E aí é lutar por melhor educação, melhor nível. Nós estamos discutindo os cursos, o preço do ensino do Brasil. Mas e a qualidade? Nós estamos buscando isso também. Que profissional que está saindo daí? Com que cultura? Essa cultura do aprendizado constante, de se colocar como um fator que tem que ser aprimorado a cada instante. Para melhorar a situação do país como um todo. Faço a mesma pergunta, para a gente terminar o programa, para o professor Jordano de Souza. O que a gente tem que fazer para melhorar a economia brasileira, para ela continuar, né? Porque o Brasil tem que parar com esse ciclo, né? Tá bem, tá ruim, tá bem, tá ruim, tá bem, tá ruim. Começar a ficar, pelo menos, eu não sei se o senhor acha que não tem jeito, mas pelo menos uma estabilidade disso aí. Existe um crescimento orgânico, natural e evolutivo. A gente que é sociólogo, a gente sabe que essa sociedade ela é viva, né? E dentro do processo de evolução e involução, né, onde teoricamente a gente avalia esse processo natural, onde nós não vamos aprender a poupar como os japoneses. Não adianta. Não é a nossa cultura. Não é a nossa cultura. Nós nunca vamos chegar no nível de poupança dos japoneses, né? Não temos essa pretensão. Esse sonho brasileiro, quando a gente assiste TV e o que é a demanda do brasileiro? Casa, então vamos dar casa. Não é carro, então vamos dar carro. É a solução imediata. Isso a gente fala da perspectiva das lideranças, onde a cultura ela ainda é um pouco paternalista. Como é que nós podemos desenvolver hoje empreendedores onde você tem uma dinâmica social de amparo e não de incentivo, né? Da mesma forma, para o médio produtor ou médio empreendedor, pequeno empreendedor que seja, né, e aqui a professora colocou de modo esplêndido, quais são essas linhas hoje no Banco do Povo. Hoje uma oficina mecânica, ela tem lá no Banco do Povo um crédito para comprar um alavancar, para ela poder oferecer um melhor serviço, montar uma peça mais rápido, aumentar o número, a demanda daquela condição ali, e consequentemente, se ele aumenta o número de carros atendidos, a rapidez do serviço dele, ele consegue ampliar a clientela, gerar mais riqueza para ele, contratar mais 1 ou 2 funcionários, e assim dar a sustentabilidade social desse processo, né? Mas eu diria que no âmbito mais macro que a gente possa analisar, incentivo tributário, principalmente da esfera federal, e desregulamentação trabalhista. O Brasil ele vem caminhando, e isso eu sou bem incisivo nessa bandeira, porque os direitos trabalhistas são fundamentais, mas do outro lado, quando a gente avalia outras sociedades organicamente evoluídas, tais como na União Europeia, é uma desregulamentação total do contrato de trabalho.
Por quê? Porque você tem um mercado demandando por empregos e contratos mais simples de trabalho, relações mais simples de trabalho, para poder dar manutenção nessa sustentabilidade social. Enquanto que no Brasil nós estamos travando. Está se travando. Hoje, uma série de funções estão fadadas a desaparecerem, porque não existe mais propensão à contratação formal como existia antes. Então, estão se buscando soluções. Então, a desregulamentação do mercado de trabalho... A desburocratização brasileira, né? Isso. E um incentivo maior, que funcione para que a minha ideia possa ir para frente, que eu possa gerar alguma riqueza a partir do meu valor. Tá ok. Eu estou com o tempo extremamente estourado. Quero agradecer o professor Jordano, a professora Ana Ferreira, por estarem conosco aqui. Muito obrigado, viu? Nós é que agradecemos. Prazer recebê-los. Muito obrigado. E eu vou ficando por aqui mesmo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Que Deus abençoe você. Amanhã eu tô de volta. Tchau.